19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. Um motorista bêbado bateu o carro em um ônibus em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Antes do acidente, ele tinha agredido a esposa e a filha dele, de apenas 12 anos. O homem foi preso em flagrante. Câmeras de monitoramento da prefeitura registraram o momento em que o ônibus é atingido em cheio pelo carro, que em alta velocidade avança o sinal vermelho. O acidente aconteceu em uma das avenidas mais importantes de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Com o impacto, o coletivo perdeu o controle. No vídeo é possível ver o clarão da explosão. O ônibus acabou parando em um poste e o transformador de energia pegou fogo. 2 passageiros e o motorista do ônibus ficaram feridos, mas sem gravidade. O condutor do carro vermelho ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo o boletim de ocorrência, ele tinha sinais evidentes de embriaguez. Dentro do veículo havia uma lata de cerveja. O homem de 36 anos foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, antes do acidente, ele já havia se envolvido em uma confusão em casa sob o efeito de álcool. Ele agrediu a esposa e a filha de 12 anos. A mulher teve o nariz fraturado. Ela prestou depoimento e foi liberada. Jovilson Santos Silva vai responder por embriaguez ao volante, agressão contra a mulher e a filha e também por lesão corporal culposa na direção de veículo. Durante toda a manhã, a avenida ficou parcialmente interditada. Motoristas enfrentaram congestionamento e moradores da região ficaram sem energia. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é segunda-feira, 18 de agosto de 2025. Veja agora os outros destaques desta edição. Polícia da Bahia investiga mortes de 3 mulheres em Praia de Ilhéus. Ítalo Santos sai chorando de cadeia na Grande São Paulo e é transferido para Centro de Detenção Provisória da capital paulista. Sem citar Magnitsky, Flávio Dino proíbe que leis de outros países sejam aplicadas no Brasil. Governo Trump reage. Embaixada americana afirma que Moraes é tóxico e que nenhum tribunal estrangeiro pode anular sanções impostas pelos Estados Unidos. Em entrevista para jornal americano, Alexandre de Moraes garante que não vai recuar 1 milímetro. Em encontro com Zelensky na Casa Branca, Trump muda postura e diz que guerra entre Ucrânia e Rússia pode terminar com acordo de paz, sem a necessidade de cessar fogo. Eleições na Bolívia tiram esquerda do poder depois de 20 anos. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Moradores da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, estão apavorados depois de mais uma emboscada de criminosos. É o 3º tiroteio nas ruas do bairro em pouco mais de um mês. No último ataque, um motorista foi alvo dos bandidos. Mesmo ferido, ele conseguiu fugir. Ao todo, foram 22 tiros. As cápsulas encontradas eram de pistola 40mm, munição restrita às forças de segurança do estado do Rio. O crime aconteceu nesta avenida residencial de alto padrão, que fica ao lado de um shopping de luxo aqui da região da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A vítima foi baleada quando fazia esta rotatória. Perdeu o controle e bateu direto neste poste. O local é monitorado por diversas câmeras de segurança. E os agentes da delegacia da região vão pegar essas imagens e fazer toda essa investigação para entender como foi a dinâmica deste crime. A vítima foi levada a um hospital e, segundo o boletim médico, tem um estado de saúde estável. De acordo com a Polícia Civil, Tiago da Silva Pereira, dono de um ferro velho em Minas Gerais, teria passagens por assalto a banco. Em menos de uma semana, houve outro crime parecido na Barra da Tijuca. A vítima foi identificada como André Luiz Brasil Gomes, de 49 anos.
Segundo testemunhas, os criminosos encapuzados abriram fogo contra o veículo, que estava estacionado. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Já no dia 11 de julho, homens fortemente armados que estavam neste carro tentaram assassinar o bicheiro Vinícius Pereira Drummond. O contraventor tinha acabado de sair da academia e foi seguido por uma das avenidas mais movimentadas da cidade. O poste blindado foi atingido por mais de 30 tiros. Vinícius escapou com ferimentos leves. A Justiça da Paraíba determinou que os influenciadores Ítalo Santos e o companheiro dele sejam transferidos para o estado nordestino. O repórter Vinícius Rangel está acompanhando esse caso e traz todas as informações agora ao vivo para a gente. Ei, Vinícius, boa noite para você. Ei, César, boa noite para você e para quem está com a gente aqui no SBT Brasil. A Justiça da Paraíba determinou que Ítalo Santos e o marido dele, Israel Natan Vicente, sejam transferidos imediatamente para o estado onde eles moravam, na Paraíba, na cidade de João Pessoa. Só que os detalhes de como isso deve acontecer, prazos e também toda a logística ainda não foram confirmados e também detalhados pela própria polícia. Bom, a gente sabe que tudo depende mesmo até, da disponibilidade dos voos e também da escolta policial. Na tarde desta segunda-feira, os dois foram transferidos da cadeia pública de Carapicuíba, na Grande São Paulo, para o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste daqui da capital. Ítalo saiu chorando. Eles são suspeitos de tráfico humano e exploração sexual de menores. Segundo o Ministério Público, as investigações continuam e inclui a suspensão das redes sociais de Ítalo e o bloqueio de qualquer contato com as vítimas. Na audiência de custódia, a defesa pediu habeas corpus para que o casal respondesse em liberdade, mas o pedido foi negado pela Justiça Paulista. Por enquanto, Ítalo e também Israel seguem detidos aqui na cadeia pública de Pinheiros, onde respondem pelo processo, aguardando então essa nova decisão judicial para essa transferência. Eu volto com você no estúdio, César. Obrigado pelas informações. Vinícius vai estar acompanhando esse caso e sempre que tiver atualizações vai estar trazendo para a gente. Uma ótima noite a você e a todos de São Paulo. E agora um caso que ainda está cercado de muito mistério, porque a Polícia Civil investiga a morte de 3 mulheres que foram encontradas em um matagal em Ilhéus, no litoral sul da Bahia. O último registro das 3 mulheres com vida foi feito na última sexta-feira. Na gravação, em uma das praias mais turísticas de Ilhéus, elas caminhavam com um cachorro. Naquela noite, parentes já registraram o desaparecimento. No sábado, a Polícia Militar da Bahia foi acionada, depois que 3 corpos foram encontrados em um matagal, na Praia do Sul. Maria Helena Bastos e Alexandra Suzarte eram professoras da rede municipal de Ilhéus. Já Mariana Bastos, de apenas 20 anos, era filha de Maria Helena. As 3 foram encontradas mortas com ferimentos de facas. O cachorro que aparece na gravação estava amarrado a uma árvore perto dos corpos. Neste domingo e na segunda-feira, manifestantes se reuniram no centro da cidade para protestar contra a violência na região. Hoje a sensação que eu vejo que é da população, de todos nós, que convivemos ou não com Maria Helena, e com a Alessandra e com Mariana, é uma sensação assim de revolta e de querer justiça. A polícia investiga a motivação e autoria do crime. Segundo o delegado responsável pelo caso, nenhuma linha de investigação é descartada. Peritos estiveram novamente aqui no local onde os corpos foram encontrados, em busca de novos indícios do crime. Diversas testemunhas também já foram ouvidas até o momento e a Polícia Civil continua empenhada na apuração deste fato, continua na ativa de novas testemunhas que possam ajudar na elucidação deste crime. São muitas as perguntas e a Polícia Civil da Bahia vai ter muito trabalho daqui para frente. Traficantes do Rio de Janeiro sequestraram 12 ônibus e usaram os veículos como barricadas em represália a uma operação da Polícia Militar. A repórter Liane Borges traz as informações ao vivo, direto da capital fluminense. Liane, como é que está a situação neste momento por aí? Conta pra gente, uma boa noite para você.
Olá, César, boa noite a você e a todos. O policiamento foi reforçado na Ilha do Governador. O cenário é de tensão desde hoje pela manhã, quando criminosos espalharam o terror nessa região. As imagens mostram ônibus atravessados em diversas ruas para impedir o avanço dos policiais. Os PMs foram até o Morro do Dendê para derrubar as barricadas e conter a ação de criminosos ligados ao 3º Comando Puro, a facção que domina o território. Os traficantes atearam fogo a um dos veículos. Caçambas de lixo também foram incendiadas. 10 pessoas foram levadas para a delegacia. 4 homens foram presos. 4 foram detidos e 2 menores apreendidos. Segundo a corporação, eles estavam com paus e pedras prontos para atacar outros ônibus. 4 fuzis, 3 granadas, munição, rádios, coletes e drogas foram apreendidos. O atendimento externo em 4 unidades de saúde foi suspenso. Já as escolas funcionaram normalmente, apesar da violência. César. Obrigado pelas informações, Liane. Uma ótima noite a você, a todos do Rio de Janeiro, cariocas e fluminenses. Foi presa hoje uma das mulheres suspeitas de aplicar o golpe conhecido como Boa Noite Cinderela em 2 turistas britânicos no Rio de Janeiro. Amanda Couto Deloca, de apenas 23 anos, foi encontrada em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela e 2 comparsas doparam os turistas em um bar da Lapa, bairro boêmio do Rio, e roubaram o equivalente a R$15 mil. Um dos homens foi visto cambaleando na praia de Ipanema, conforme você confere nas imagens, no último dia 7, enquanto as suspeitas entravam em um táxi. As outras 2 mulheres continuam foragidas. 18 pessoas foram presas hoje em uma operação contra o tráfico de armas em 3 estados. Foram apreendidos armamentos pesados e muita munição. Os agentes encontraram um verdadeiro arsenal nos endereços dos suspeitos. Armas curtas e longas de vários calibres, acessórios como lunetas, milhares de munições, carregadores e coletes balísticos de uso militar, além de veículos. Quase 300 policiais participaram da operação em cidades no leste de Minas Gerais, em Guriri, no Espírito Santo, e nas cidades paulistas de Botucatu e Jundiaí. No decorrer das investigações, a polícia identificou que os criminosos movimentavam tudo daqui, de Governador Valadares. Ao todo, 18 pessoas foram presas, entre elas comerciantes e um policial aposentado da PM Mineira, que desviaria coletes balísticos aos criminosos. Em relação a essa participação do militar veterano, foram tomadas todas as ações, juntamente com a Polícia Federal, com a nossa subcorregedoria. Então, ele vai responder por esse processo, né? Foi preso temporariamente. 66 armas foram apreendidas. Muitos equipamentos também chamaram a atenção, como peças que alteram o poder de fogo do armamento para o modo rajada. Essas peças não são fabricadas no Brasil. Os suspeitos estariam comprando armas de forma legal, usando principalmente os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, mas desviando para as facções. Usavam esses registros para ter acesso a munições de forma lícita e comercializar, ou para adquirir munições fora do controle da Polícia Federal e do Exército e armas de fogo fora do controle da Polícia Federal e do Exército para atividades ilícitas e revenda. Eu quero chamar a sua atenção agora para este caso. A polícia prendeu, por tentativa de homicídio, o dono de uma clínica veterinária na Baixada Fluminense. Ele foi gravado pelas câmeras de segurança dando chutes e socos em um cliente de 72 anos que reclamou do atendimento à cachorra dele. Francisco Martins da Silva, de 72 anos, tenta abrir a porta, mas é impedido por este homem. O idoso é golpeado várias vezes no rosto. O agressor não para, mesmo com a vítima já caída no chão. A cena foi gravada pelos próprios funcionários da clínica. Leonardo, pelo amor de Deus, para. Pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus, para, Leonardo. Elas não aguentaram, né? Inclusive uma delas passou mal. Ela passou mal, tiveram que socorrê-la, tá? Ela saiu carregada do que ela viu. O idoso foi socorrido pelo filho. Quando eu cheguei aqui na cela, cara, eu vou te falar,
meu pai com a boca toda estourada, cara. E isso para um filho que... Meu pai, como o homem que me criou, eu fiquei muito revoltado, muito indignado com isso. O crime aconteceu nesta clínica veterinária em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, depois que o idoso reclamou do atendimento à cadela dele. Francisco voltou ao local 3 vezes na tentativa de socorrer o animal. O seu Francisco identificou que o quadro clínico da Mel não havia melhorado. E ali o Leonardo se recusou a prestar atendimento à Mel junto com a veterinária. Não houve uma assistência ao animal. O agressor foi identificado como Leonardo Duarte da Silva. Ele é marido da dona da clínica. Leonardo estava em casa quando foi surpreendido pelos policiais civis. Ele foi preso por tentativa de homicídio. As investigações foram encerradas, o inquérito policial foi encaminhado ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, já com a representação para a decretação da preventiva desse indivíduo que já se encontra à disposição da Justiça. A clínica fazia parte de uma franquia, mas perdeu o direito do uso da marca depois da agressão. A Polícia Civil também investiga se o estabelecimento funcionava sem alvará. Segundo a família, Francisco teve afundamento da face, comprometeu parte da audição e entrou em depressão após o ataque. A nossa preocupação agora, além de querer a justiça, né, com esse Leonardo, é o tratamento com meu pai. Porque o meu pai está precisando muito. O meu pai está numa situação que ele sofre, mas a família toda também fica doente. Eu quero que ele prenda, passe realmente pela delegacia, seja preso, para o nome dele ficar realmente sujo mesmo e pensar 2 vezes em fazer isso com outro ser humano, com outra pessoa. Ainda bem que pessoas com telefone celular tiveram atitude, começaram a gravar e que essas imagens possam ajudar em toda a investigação. Nós não conseguimos contato com a defesa do dono da clínica. A Prefeitura do Recife tenta proibir o transporte de carroças nas ruas da cidade para proteger os animais. Os carroceiros que são contra a nova lei organizaram hoje um protesto nas ruas da capital e também da região metropolitana. No Recife, nas avenidas Norte e João de Barros, o trânsito era grande. A concentração começou pouco depois das 6 horas da manhã. Com o trânsito parado, os passageiros tiveram que descer dos coletivos para seguir com os compromissos. Horrível, terrível. Uma fila quilométrica de veículos se formou. Motoqueiros furaram o bloqueio, passando ao lado das chamas. A todo instante, pneus, entulhos e até um sofá foram colocados para aumentar o fogo. Elaine Gomes, de 45 anos, mora em Petrolina e tinha uma consulta marcada às 7 horas da manhã. 12 horas de viagem dentro do ônibus de Petrolina. Já estou aqui quase 1 hora dentro do Uber e a gente não consegue passar. O motivo do protesto era a regulamentação da lei de tração animal. A gente não queria passar isso para a população, a sociedade em si. Mas enquanto o prefeito não tiver ouvido os carroceiros, a nossa causa... No início da tarde, mais movimentação. Dessa vez, os carroceiros se mobilizaram em frente à Câmara dos Vereadores, no Recife. Dezenas de animais ficaram parados na Avenida Princesa Isabel. Depois da tentativa de negociação, 3 vereadores apareceram em frente à Câmara para conversar com o grupo. Mas, de acordo com um dos representantes da categoria, o assunto não foi resolvido e a orientação foi cobrar a prefeitura. Eles disseram que isso tem que partir do prefeito, né? Porque é uma lei que parte do executivo. O ministro Flávio Dino proibiu que decisões judiciais, decretos ou ordens executivas de outros países tenham efeito no Brasil sem o aval do STF. A decisão é vista como uma tentativa de blindar a corte de medidas impostas pelos Estados Unidos, como a Lei Magnitsky. A gente vai trazer todos os detalhes para você daqui a pouquinho, aqui no SBT Brasil. O tempo seco com pouca chuva, típico desse período do ano, acende sempre o alerta para o risco de queimadas. Na região norte, um município de cerca de 15 mil habitantes no Tocantins é hoje o que possui o maior número de focos de incêndio em todo o país.
De janeiro até esta segunda-feira, o Tocantins já soma 4.561 focos de incêndio. Palmas aparece com 30 registros. A cerca de 200 quilômetros da capital está a Lagoa da Confusão, que concentra 468 focos somente em 2025, ficando em primeiro lugar em todo o Brasil. Os dados são do monitoramento por satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Somente nas 2 primeiras semanas de agosto, o estado contabilizou 532 focos, período marcado pela baixa umidade, calor intenso e ventos fortes. No ano passado, de janeiro a agosto, o Tocantins registrou mais de 8.000 focos de queimadas. Esses incêndios eles não aconteceriam se a ação humana não estivesse acontecendo de forma imprudente, né, por imperícia, por negligência ou até mesmo criminosa de ordem dolosa, ou seja, pessoas que colocam fogo para realmente causar um incêndio. No sábado, um incêndio de grandes proporções na região norte da capital chegou a ameaçar um conjunto de residências. O mesmo aconteceu nas proximidades do aeroporto de Palmas. Imagens aéreas registradas por moradores mostram as chamas avançando rapidamente e devastando tudo. Certamente você já percebeu desde ontem uma mudança no clima, não apenas na região sudeste, mas em muitas regiões do país, né? O tempo está muito diferente. E para falar sobre esse assunto, está comigo aqui nos nossos estúdios o Tenente Maxwell Souza, que é diretor de comunicação da Defesa Civil de São Paulo. Tenente, muito obrigado. Cumprimento o senhor assim ou assim? Pode ser das duas formas, César. Muito obrigado pela presença. Alegria nossa. Obrigado. Essa mudança que a gente percebeu, né? Ontem o clima esquentou um pouco, né? A gente está vivendo um frio muito grande aqui na região sudeste e o clima melhorou. Hoje continua. Tem uma previsão para quarta-feira de subir ainda mais os termômetros, né? Por que isso está acontecendo, Tenente? César, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Isso acontece em virtude de um bloqueio atmosférico. Tem uma massa de ar seca atuando no estado de São Paulo, no centro-oeste do país, que não está permitindo que a umidade venha do sul e avance para cá. Então, os dias vão ficar mais quentes a partir de quarta-feira. Os termômetros vão subir muito rapidamente, as temperaturas ficarão bem acima da média para o período. Aqui no estado de São Paulo tem lugares aí onde está nesse pedaço na cor vermelha que vai chegar a 37 graus, falaram. 37 graus no oeste paulista. Pois é, temperatura praticamente de verão. Por isso que é o veranico, que é um verão fora de época, é um verão dentro do inverno. Agora, a pergunta que fica é se nós ainda estamos no inverno ou já entrou a primavera? Ainda está no inverno, né? Até setembro, né? Até setembro, quando entra a primavera. Esse calor vai continuar ou a gente volta com frio aí antes da chegada da primavera? A gente volta com frio no começo de setembro, tem uma condição de uma nova frente fria, mas já não volta mais do que foi. Esse frio que a gente enfrentou, bem característico da estação, já não volta mais, a gente já está se despedindo daquele frio bem marcado que aconteceu nesses últimos dias. Agora, durante mais de 40 anos que eu tenho de rádio e de televisão, eu acho que eu nunca vi tantas mudanças climáticas como essa que nós estamos vivenciando agora. Não apenas no Brasil, mas no mundo todo. A gente acompanha aqui. Nós tivemos desde o ano passado, quando a gente teve as enchentes no Rio Grande do Sul, que foram absurdas, né? E muitos outros lugares do mundo, a gente tem sempre noticiado isso aqui. Isso está acontecendo por quê? Aquele efeito estufa, aquela coisa da camada de ozônio e tudo mais, isso tem feito sentido, que as pessoas falavam lá atrás, de que no futuro nós teríamos esse problema. É o que está acontecendo agora ou não tem nada a ver, Tenente? A gente está vivendo uma situação onde o planeta está pelo menos 1,5 grau a 2 graus mais quente do que a média histórica. Realmente o planeta está mais quente. Aquelas anomalias climáticas, o El Niño e a Laninha, vez ou outra, eles sempre estão atuando. E aí bagunça tudo realmente o clima no planeta como um todo. Por isso que a gente tem sempre que ter um olhar para o meio ambiente, para a gente deixar um planeta para as futuras gerações. A Defesa Civil, o governo de São Paulo tem esse cuidado, esse olhar, para que a gente consiga realmente poluir menos, preservar mais a natureza. O que as pessoas têm dito, né? A gente ouve sempre as pessoas comentam assim, quando o inverno é muito rigoroso como esse que a gente está vivenciando, o verão vem quente mesmo, é isso mesmo? A gente vai ter um verão também bem marcado, porque o que tudo indica... O que é bem marcado? É bem com os termômetros bem quentes. Bem quente. Temperaturas elevadas. Temperaturas elevadas, porque a gente vai ter uma condição... Como está acontecendo na Europa, inclusive, é isso? Portugal está em chamas. Exato. O norte de Portugal está queimando completamente. Aliás, por falar em queimada, a gente está vendo aí que nós temos... O que é isso? É o tempo seco que provoca? Eu queria até fazer um alerta aqui para a população em termos do que o veranico causa de riscos, né? A gente sabe que muitas pessoas não gostam do frio, estão comemorando a chegada do tempo quente, só que com ele vem alguns riscos muito importantes que a gente precisa alertar. Primeiro, o risco de queimada. Então, nós vamos ter uma umidade do ar muito baixa, César. Olha, no oeste paulista, ali no interior, a gente pode ter 12%. Isso é nível de deserto.
O tempo fica seco, prejudica a respiração, criança e idoso sente esse ar mais seco e a gente tem cenas como essa, ó, mato seco, o fogo se alastra muito rapidamente e amanhã tem ventos fortes no estado de São Paulo. Esse ciclone que se formou no sul vai trazer ventos de até 80 km por hora para São Paulo, o que aumenta ainda mais o risco de incêndio porque espalha o fogo. Agora, Tenente, para a gente finalizar, o que as pessoas que estão nos acompanhando agora no SBT Brasil podem fazer para prevenir que a saúde não seja prejudicada? Tanto com essas mudanças, ou no frio, ou muito verão, ou esse veranico, esse tempo seco, ainda é a água, tem que se hidratar, esse é o melhor caminho mesmo? O melhor caminho é 2 a 3 litros de água por dia, beber muita água o dia inteiro, hidratar olhos e nariz, se for o caso, se estiver incomodando demais, e evitar as queimadas. E aí, dicas simples, mas que fazem a diferença. Bituca de cigarro na margem da rodovia de jeito nenhum, nada de queimar lixo, aquele pessoal que ainda junta folha e taca fogo, e também nada de ficar limpando o terreno utilizando fogo. César, de 10 incêndios em São Paulo, 9 são provocados por alguém. Essa coisa de incêndio espontâneo, isso existe, mas é raríssimo. Alguém foi lá e tacou fogo. Então, o nosso pedido, o nosso apelo aqui para a sua audiência, que é gigante, é que as pessoas, principalmente nessa semana, não provoquem incêndios, porque pode sair do controle e realmente vai prejudicar não só ela, mas toda a comunidade. Ok, Tenente, muitíssimo obrigado. Para a gente finalizar, aquela história da toalha molhada dentro do quarto, funciona também ainda? São dicas das avós, mas é verdade? Funciona até hoje, as avós não erram. Funciona? Funciona até hoje. Para quem tem aquele aparelhinho para colocar na tomada, é importante, mas quem não tem, tá tudo bem. Bacia com água, baldinho com água, toalhinha molhada. Tenente, sempre uma alegria recebê-la, viu? Obrigado. Muitíssimo obrigado pela ajuda, pelas informações e pela prestação de serviços que estamos fazendo aqui no SBT Brasil para você. Olha, nos Estados Unidos, Donald Trump mudou o discurso sobre as negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia. Numa reunião com Zelensky e outros líderes europeus na Casa Branca, o presidente norte-americano disse que acredita sim ser possível chegar a um acordo de paz sem que haja uma trégua nos combates. Enquanto o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e outros líderes europeus chegavam à Casa Branca, os ucranianos ainda se recuperavam de mais uma onda de ataques russos. Em Zaporíjia e Kharkiv, 10 pessoas morreram. Nos Estados Unidos, Trump recebia Zelensky no lugar de onde o ucraniano não guarda boas lembranças. Foi em fevereiro deste ano. No primeiro encontro entre os dois, o presidente norte-americano avisou que o líder da Ucrânia não tinha cartas na manga para continuar a guerra. Nesta segunda-feira, no mesmo Salão Oval, Trump se recusou a dizer quem tinha as cartas mais importantes e ainda prometeu garantias de segurança à Ucrânia. Meses atrás, até a roupa militar que Zelensky usava foi questionada. Desta vez, o ucraniano vestia um terno escuro, que foi até elogiado por Trump. Não foi só o figurino, o clima também mudou um pouco. O presidente dos Estados Unidos disse que considera trabalhar num acordo de paz mesmo sem um cessar-fogo, porque estrategicamente uma trégua poderia ser uma desvantagem para um lado ou outro. O formato do encontro desta segunda-feira deixou Volodymyr Zelensky menos exposto, porque ele tinha ao seu lado os líderes dos países mais poderosos aqui da Europa: Alemanha, Reino Unido, França e Itália, por exemplo, e todos eles são muito mais críticos à Rússia do que o atual governo dos Estados Unidos. Esse reforço europeu foi pensado justamente para tentar evitar que Donald Trump aceitasse todas as demandas dos russos. Depois de posarem para uma foto, os líderes sentaram-se à mesa para uma reunião ampliada. Contrariando o norte-americano, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, defenderam a necessidade de um cessar-fogo antes mesmo de um encontro entre Trump, Vladimir Putin e Zelensky. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reforçaram a importância de que um acordo de paz inclua garantias de segurança à própria Europa. Já o líder ucraniano disse que as questões mais sensíveis precisam ser discutidas na reunião com o russo e o norte-americano. Entre elas está a possibilidade de ceder ou não territórios. Condições discutidas no Alasca há 3 dias. Segundo fontes ligadas às negociações, a Rússia está disposta a encerrar a guerra
se Kiev aceitar ceder as regiões de Donetsk e Luhansk, atualmente ocupadas pelo exército do Kremlin. Por hora, não há como prever quem vai ceder o quê e em que condições. O futuro da Ucrânia ainda é um grande ponto de interrogação. E agora à noite, Trump disse que ligou para o presidente russo e começou sim os preparativos para um encontro num lugar ainda a ser definido entre Putin, Zelensky e ele. 8h mais 15 pelo horário de Brasília. O presidente Lula também conversou hoje por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Nós vamos até a capital federal conversar com a Paola Cuenca, que traz mais informações a respeito desse assunto. Conte-me tudo, não me esconda nada, Paola. Boa noite para você. Boa noite para você, César, para todos que nos acompanham. Quem fez essa ligação foi Putin, viu? Ele que telefonou para o presidente Lula na manhã dessa segunda-feira e a conversa durou cerca de meia hora. Durante essa ligação, Putin deu detalhes a respeito do encontro que ele teve com Donald Trump na última sexta-feira e avaliou, inclusive, esse encontro, Putin-Trump, como uma reunião positiva. Além disso, na ligação, Putin também reconheceu o envolvimento do Brasil com o grupo Amigos da Paz, que é aquela iniciativa conjunta com a China. Lula agradeceu o telefonema, reafirmou, inclusive, o apoio do Brasil na busca por uma solução pacífica para o conflito com a Ucrânia. Eu lembro que essa já é a segunda ligação entre Putin e Lula que acontece só nesse mês de agosto. No primeiro contato telefônico dos dois neste mês, o assunto foi o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. Nas últimas semanas, o presidente Lula também teve conversa com outros líderes estrangeiros, como o presidente da China, Xi Jinping, e também com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Além disso, interlocutores de Lula reafirmaram que o presidente brasileiro vai continuar apostando no contato telefônico com os líderes de outros países. César. Olha, Paulo, o que nós precisamos é de paz no mundo, porque na realidade os que provocam a guerra não vão para o campo de batalha. São sempre pessoas inocentes que entregam, que perdem a vida por caprichos, muitas vezes, desses políticos que nós temos em todo o planeta. Obrigado, pelo menos é a minha opinião. Obrigado pelas suas informações. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. O ministro Flávio Dino, do Supremo, estabeleceu que leis e decisões estrangeiras não têm validade no Brasil, a menos que sejam validadas pela Corte. A decisão foi interpretada como uma tentativa de blindagem à sanção financeira imposta pelos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. E não demorou muito tempo para o governo Trump reagir, não. Veja. A decisão de Flávio Dino foi tomada em um processo ligado às tragédias de Brumadinho e Mariana. Ao declarar que não tem qualquer validade no Brasil, uma liminar da Justiça da Inglaterra, que ordena o encerramento de uma ação sobre os desastres ambientais no STF, o ministro foi além. Dino deu efeito geral ao entendimento e estabeleceu que atos e leis estrangeiras não têm efeito por aqui, o que na prática também torna ineficaz a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, pelo menos em território brasileiro. O ministro escreveu: transações, operações, cancelamentos de contratos, bloqueios de ativos, transferências para o exterior ou oriundas do exterior por determinação de Estado estrangeiro dependem de expressa autorização desta Corte. Segundo Dino, esse esclarecimento visa afastar graves e atuais ameaças à segurança jurídica em território pátrio. Alexandre de Moraes foi incluído em julho na lista de sancionados com a Lei Magnitsky por ordem do presidente americano Donald Trump. A medida visa o estrangulamento financeiro da pessoa afetada e, em teoria, impede movimentações de bancos que operam nos Estados Unidos. A determinação de Dino provocou reação vinda de Washington. Em uma postagem compartilhada pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o governo Trump afirmou que Moraes é tóxico para empresas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e que nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções ou proteger alguém das consequências de descumpri-las. O texto é finalizado em tom ameaçador. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções.
Este professor de Direito Internacional avalia que, historicamente, os Estados Unidos usam a própria legislação para fazer valer os interesses americanos em outras nações. É um país que, quando se trata de defender seus interesses econômicos e políticos, usa a sua lei e visando impor os efeitos dela a outros países. É basicamente você ter uma espécie de imposição da lei dos Estados Unidos no mundo, né? Ou nos países que são objeto dessas normas jurídicas internas. Nesta segunda, em entrevista ao jornal americano The Washington Post, o ministro Alexandre de Moraes disse que não é agradável sofrer com a perda de liberdades pessoais, como a restrição para viajar aos Estados Unidos. Mesmo assim, na matéria com o título "O juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump", Moraes descartou qualquer recuo. Não há a menor possibilidade de recuar 1 milímetro sequer. Faremos o que é certo, receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem deve ser condenado será condenado e quem deve ser absolvido será absolvido, em referência ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por tentativa de golpe. A passageira do avião de pequeno porte que caiu em Santa Catarina segue internada em estado grave. O piloto não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu no município de Bom Retiro, na Serra Catarinense. A bordo estavam o piloto de 61 anos, que morreu na queda, e uma mulher. A passageira ficou presa na aeronave e foi socorrida com fraturas e traumatismo cerebral. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticas apura as causas do acidente. Os advogados que defendiam o empresário René da Silva Nogueira Júnior, acusado de matar um gari, deixaram o caso. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Nesh Castro, que traz as informações direto e ao vivo de Belo Horizonte. Ô Nesh, o que levou os advogados a deixar o caso? Conta pra gente, uma boa noite para você. Boa noite, César. Boa noite a todos. Pois é, Leandro Guimarães Salles, Leonardo Guimarães Salles e Henrique Viana Pereira, eles entregaram hoje na comarca aqui de Belo Horizonte um documento renunciando ao direito da defesa de René Júnior, o empresário de 47 anos, acusado de ter matado Laudemir Fernandes, de 44 anos, o gari, enquanto estava ali nas funções da coleta de lixo aqui de Belo Horizonte, na última segunda-feira, na segunda-feira da semana passada. E eles entregaram esse documento informando que queriam que tirassem o nome deles dos autos do processo e que já informaram ao ex-cliente que ele deve procurar ali um novo defensor. Logo depois, a gente tem ainda, César, a gente está ali ainda especulando, mas dizendo aí ao pessoal, informando ao pessoal de casa, que essa renúncia ela veio logo depois que as imagens, novas imagens foram divulgadas pela imprensa. A gente tem imagens do pós-crime, César, momento em que ele chega na empresa na qual ele trabalhava, cumprimenta alguns colegas, fica por volta de 12:30 e uma imagem em específico que é ele guardando uma arma de fogo dentro da mochila, arma essa que, de acordo com o laudo balístico, é a arma que matou o Laudemir Fernandes, que é particular da delegada Ana Paula Balbino, esposa de René. A gente continua acompanhando esse caso, que agora a Polícia Civil está esperando a quebra do sigilo telemático. Então a gente continua acompanhando. César. Obrigado pelas informações, Nesh. Uma ótima noite a você, a todos de Belo Horizonte, o povo mineiro de uma forma geral, que sempre nos prestigia com uma enorme audiência. Muito obrigado pelo carinho de vocês, que vão ver a seguir junto comigo. Operação da polícia contra a quadrilha de roubo de alianças e celulares termina com a morte de um suspeito em São Paulo. E a Advocacia Geral da União envia notificação à Meta contra a erotização de crianças nas redes sociais. Aguarde, o SBT Brasil volta já. Continue com a gente. Só hoje com frete grátis. Aspirador de pó robô mundial por R$ 249. Geladeira Electrolux por R$ 3.099. Na Shopee, compensa mais. SBT Brasil com César Filho. Oferecimento. Loterias Caixa. Aposte na Loto Fácil da Independência. Com
prêmio estimado em 220 milhões da Lotofácil da Independência. Qual independência você quer conquistar? Viajaria pra África, pelo deserto, num ônibus, tipo rainha. Ia criar montanha-russa adaptada pra cadeirante. Bem louco. Eu alugaria um estádio com a turma do bolão, um bolo gigante com capivaras dançantes e eu chegando de helicóptero. Lotofácil da Independência com prêmio estimado em 220 milhões. Tá fácil conquistar a sua, hein? Aposte na lotérica, no site e no app Loterias Caixa. Sorteio dia 6 de setembro. Vambora, tá feito. Novo Seda com tecnologia AminoSilk, que hidrata e reconstrói fio a fio. Sedosidade absurda em um cabelo tão macio como seda. Novo Seda AminoSilk. Para todo tipo de tosse, xaropes Vic, que aliviam a irritação da garganta a partir de 5 minutos e limpam os pulmões. Xaropes Vic, conte também com Vaporub. Quando você respira melhor, dorme melhor. Você sonha com mais saúde para você e sua família? Sonha ganhar uma casa ou um carro? Sonha com descontos? Sonha em ganhar dinheiro de volta a cada compra? Não durma no ponto e peça hoje o seu cartão de todos os sonhos. Tem consultas e exames com descontos incríveis. Clínico geral por apenas R$30. Odontologia tem também. E demais áreas médicas por R$40. Comprou no mercado? Volta dinheiro. Na farmácia, volta também. Quer consultas a partir de R$30? Quer ganhar carro ou casa? Mais descontos e cashback? Tenha tudo isso agora. Não é só um cartão. É o sonho de todo mundo. É o cartão de todos os sonhos. Peça já o seu. Piracanjuba, vem pra mesa, vem. Piracanjuba, pra viver bem. Piracanjuba. Piracanjuba. É a sorte batendo na sua porta. Com apenas R$2, você pode ganhar mais de R$500 mil em prêmios. Garanta já a sua chance, só R$2. O prêmio principal do Hipercap é um apartamento mobiliado mais um Corolla híbrido. Isso mesmo, um apartamento mais um carrão na garagem. Além de muitos outros prêmios. Deixa a sorte entrar. Tudo isso por apenas R$2. Compre agora mesmo. Com o Hipercap, você pode. Dá pra Rexona me deixar cheirosa no corpo todo? Até no... Não importa como você chama, não importa onde você cheira. Chegou o Rexona feito para outras partes do seu corpo. Tecnologia que se adapta a você para bloquear o odor. Adeus, mau cheiro. Novo Rexona All Body é para outras partes do corpo. Rexona não te abandona. Set Expo 2025. Não perca o maior evento de tecnologia e negócios de mídia e entretenimento da América Latina. Venha conferir os lançamentos das principais marcas do Brasil e do mundo e debater o futuro do setor com especialistas. Uma imersão nas inovações e tendências do mercado. Set Expo 2025, de 18 a 21 de agosto em São Paulo. Inscreva-se agora, setexpo.com.br. E estamos chegando aqui na casa do Luiz Henrique para entregar mais um prêmio da Telecena. Bora comigo. Posso entrar? Pode entrar, sim. Prazer! Com licença. Quantos anos morando aqui, Luiz? 15 anos Qual que é o seu sonho hoje? de comprar uma casa. Sair do aluguel e ter a casa própria. E por que tanto tempo comprando a Telecena? Eu confio muito, né? Desde 99 eu compro Telecena. Durante um ano eu comprei todos os meses. Aí agora eu só vou lá e faço a troca. Eu queria uma casa confortável. Pra mim, minha esposa e meu menino morar. Um dia a sorte chega. E hoje eu vim sim te entregar um prêmio singelo da Telecena. E olhe quanto que você acaba de ganhar da Telecena. Você ganhou esse cheque de R$570 mil da Telecena, Luiz! Vida de vida, vamos ter nossa casa própria. A sorte, uma hora bate na porta da gente. Você que já se alistou para o serviço militar. Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site ou na junta de serviço militar da sua cidade. Homens e mulheres. Fiquem atentos ao prazo e local indicado para a apresentação. Entre para a missão do serviço militar. Apresente-se. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
Está em busca de uma renda extra? Vem ser consultor Jequiti e já comece a lucrar. E pode ter a chance de brilhar e ganhar prêmios no palco do Roda Roda. Cadastre-se no QR Code ao lado e vem pra cá. Vem pra Jequiti. O SBT Brasil está de volta, sempre ao vivo, trazendo a melhor informação para você. Uma operação da polícia para prender uma quadrilha de assaltantes que agia de moto na zona leste de São Paulo terminou na morte de um suspeito. Para você ter uma ideia, em 11 dias o bando fez 10 vítimas e aterrorizou a região. Policiais civis se dividiram em ruas estratégicas para esperar a chegada dos ladrões, que saíam da Zona Sul para roubar na Zona Leste da cidade. Uma câmera de segurança gravou quando os investigadores cercam um dos criminosos. O bandido corre e saca a arma, um revólver. O policial civil então dispara e acerta o ladrão. O criminoso ainda teve tempo de jogar a arma fora, que caiu dentro de uma escola durante o horário de aula. É celular, é aliança, é tudo que eles querem. E quando não tem, eles matam, não tem jeito. Djalma dos Santos Júnior, de 31 anos, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Ele já tinha passagens por roubo, receptação, tráfico e resistência. É uma vítima se assustar ou reagir, ela será morta. A partir do momento em que esse cidadão, esse roubador, saca uma arma para um policial armado, o que ele faz com o cidadão? A Polícia Civil já tinha identificado a quadrilha de criminosos que roubam celulares e alianças nas ruas do Tatuapé, na zona leste da cidade. Os investigadores descobriram que o grupo roubou 10 pessoas em 11 dias na mesma região. O bando usava pelo menos 6 motos diferentes. Não faltam imagens que mostram a população refém. Aqui, uma mulher desmaiou durante o roubo. Mesmo assim, o ladrão tenta acordar a vítima para exigir a senha do telefone celular. O bando invadiu até uma loja para roubar. Uma delegada já foi vítima da mesma quadrilha. Neste outro roubo, na semana passada, 2 criminosos renderam 2 mulheres em plena luz do dia, pouco depois das 11 horas da manhã. O ladrão ainda aponta a arma para um homem que passava de carro e o obriga a descer. Sabem quem é ele? Djalma de Santos Júnior, o mesmo criminoso que jogou a arma dentro de uma escola e morreu baleado pela polícia. A grande verdade é que nós não temos mais segurança em nenhum lugar e em nenhum horário. O governo brasileiro enviou hoje a resposta sobre a investigação comercial aberta pelos Estados Unidos após o anúncio do tarifaço. Nós vamos mais uma vez a Brasília agora falar com a Ariane Bittencourt, que traz todas as informações. Ariane, qual foi a resposta do governo brasileiro? Conta pra gente, uma boa noite para você. Oi, César. Boa noite a você também, a todos que nos acompanham. Esse documento foi protocolado há pouco pela Embaixada Brasileira em Washington, em resposta às acusações de supostas práticas comerciais desleais com o uso de mecanismos como o PIX. O Ministério de Relações Exteriores, portanto, disse que o Brasil rejeita fortemente as alegações que foram feitas e que essas práticas, os atos e políticas brasileiros não são, de forma alguma, discriminatórias ou gravosas ao comércio dos Estados Unidos. O governo brasileiro continua esse texto dizendo que o escritório do representante comercial norte-americano
responsável pela abertura dessa investigação em julho, deve se abster de impor medidas unilaterais, com números que justificam que a relação comercial dos Estados Unidos com o Brasil é superavitária. O governo do país também saiu em defesa do Pix, afirmando que a modalidade de pagamento foi reconhecida internacionalmente como um marco na inclusão financeira e que o Banco Central norte-americano introduziu recentemente o FedNow, que é um sistema de pagamento semelhante ao Pix. Bom, e César, hoje também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as negociações com a Casa Branca a respeito das tarifas não estão avançando porque os Estados Unidos fazem pedidos que são contrários ao que prevê a Constituição brasileira. Vamos ver na reportagem. Durante evento em São Paulo, Fernando Haddad afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não está disposto a negociar e que, por isso, faz exigências que não podem ser cumpridas. Hoje nós temos documentos oficiais demonstrando que a negociação só não ocorre porque os Estados Unidos estão tentando impor ao Brasil uma solução constitucionalmente impossível, que é o executivo se imiscuir em assuntos de outro poder, que é o Poder Judiciário. O ministro da Fazenda também rejeitou a acusação de protecionismo e disse estar preocupado com a influência norte-americana sobre outros países ao redor do mundo. Eu me sinto parte de uma comunidade global. O que vai acontecer com essa comunidade se um país usar o seu poder econômico, o seu poder militar, para constranger, né, os demais países a adotar regras que não estão previstas na sua legislação? Nesta segunda-feira, o presidente Lula recebeu o presidente do Equador, Daniel Noboa. Sem citar Trump, Lula disse que é preciso firmeza para proteger a independência brasileira e defendeu a ampliação do comércio com os equatorianos. Estamos dispostos a trabalhar por um comércio mais equilibrado, reduzindo barreiras a produtos equatorianos. Da mesma forma, tenho certeza de que o governo do Equador estará atento aos produtos de interesse do Brasil, a começar pela carne suína. Sem avanços com a Casa Branca, a ordem é seguir em busca de novas parcerias comerciais. Nos próximos dias, Lula recebe os presidentes da Nigéria, que já demonstrou interesse em ampliar relações em áreas como defesa e agricultura, e do Panamá, que manifestou um interesse na compra de aeronaves da Embraer. Ainda nesta segunda, o vice-presidente Geraldo Alckmin recebeu o presidente da Única, entidade que representa o setor de açúcar e etanol do Brasil. Após o encontro, o presidente da organização elogiou a resposta brasileira e disse que os americanos também têm a perder com o tarifaço. Temos o açúcar do Nordeste, que ajuda a suprir o déficit nos Estados Unidos de produção de açúcar lá. Eles produzem 8 milhões de toneladas e consomem 11 milhões. O Nordeste brasileiro ajuda muito nesse processo. Então, de novo, vai encarecer o custo desse açúcar lá nos Estados Unidos. E agora vamos falar de futebol, porque amanhã tem Copa Sul-Americana aqui na tela do SBT com narração dele, Thiago Leifert. No jogo de ida, o Fluminense derrotou fora de casa o América de Cali e agora recebe o time no Maracanã em busca de uma vaga nas quartas de final. O torcedor do Fluminense está ansioso, mas, acima de tudo, confiante na classificação. O jogo é mole, é 3-0, 1 do Cano e 2 do Everaldo. A confiança se justifica. Após a vitória por 2-1 na Colômbia, o Fluminense pode até empatar com o América de Cali no Maracanã, que se classifica para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Se derem mole, chega na final, hein? Não é de brincadeira, não. Os caras foram lá mostrar que é o quarto melhor do mundo, não é à toa. A Natália, que está de férias no Rio, nem pensa em perder a viagem. Nós viemos de Miami, viemos muito longe e eu espero sair com a vitória. Campeão da Libertadores em 2023, o Fluminense já tem um espaço reservado aqui na sede do clube para ser preenchido com outro possível título internacional.
Se passar de fase nesta terça-feira, vão faltar apenas 4 jogos para o time chegar à grande final da Copa Sul-Americana. Uma conquista que muitos jogadores do elenco também não têm. Sonho e almejo muito conquistar um título internacional, né? Então, a Sul-Americana é o título mais palpável que tem agora, né, no momento. Vou fazer o meu melhor para ajudar o Fluminense a conquistar esse título aí. Vamos ser campeão! Boa sorte ao Fluminense. Olha, amanhã você também vai acompanhar a volta da Champions League. O Pafos, do Chipre, não é? Vai até a Sérvia encarar o Estrela Vermelha da Sérvia. Um confronto rodeado de história e que terá a participação de brasileiros. Um ambiente hostil. Quem vem jogar aqui precisa realmente estar preparado para uma batalha. Tudo fica explícito ainda antes de entrar no estádio, seja com um tanque de guerra dando as boas-vindas, seja no túnel de acesso ao campo, onde a intimidação perdura. Tal fanatismo se tornou marca registrada da torcida do Estrela Vermelha, de Belgrado, uma das mais apaixonadas da Europa. Impressiona até mesmo quem defende as cores do clube, como o goleiro brasileiro Matheus Magalhães. Joguei contra aqui com o Braga, né, na Liga Europa, né, e agora tenho o privilégio de jogar a favor, né, e é impressionante, né, o apoio deles durante todo o jogo. A partir da década de 1960, o estádio Rajko Mitić, que homenageia o primeiro capitão da história do clube, passou a ser chamado Maracanã, em referência ao famoso estádio brasileiro, pela grande capacidade de público e pelo formato das arquibancadas, uma arena dominada por um verdadeiro exército vermelho. O Estrela Vermelha faz de todo esse apoio uma arma poderosa. Jogar aqui não é fácil. Pela Liga Nacional, o time não perde desde 2017. São mais de 140 partidas consecutivas, um recorde mundial. Essa força agora quer ser levada para a Liga dos Campeões. É fantástico o que os torcedores fazem aqui no estádio. É um pouco parecido sim com o Brasil, né? Um pouco parecido com os clubes lá da Sul-América. Aquele clima hostil, aquele clima de guerra mesmo, e eles usam muitos sinalizadores. A missão de conquistar o território inimigo caberá ao modesto Pafos, campeão nacional do Chipre e estreante na Champions League. O treinador espanhol, Juan Carlos Carcedo, disse que essa é uma grande oportunidade para fazer história. História, paixão e pressão se encontram no Maracanã, um campo onde a batalha é sempre dura. Você vai ver junto comigo a seguir. Mulheres vítimas de violência doméstica podem contar com o auxílio aluguel para retomar a vida. E a crise no Santos após a derrota por 6-0 para o Vasco. O Peixe segue em busca de um novo técnico. Esses e outros assuntos no SBT Brasil. Continue com a gente. Só hoje com frete grátis. Aspirador de pó robô mundial por R$ 249. Geladeira Electrolux por R$ 3.099. Na Shopee, compensa mais. A transmissão do futebol europeu no SBT tem o apoio de Sporting Bet. A emoção não tem replay. Faz um Sporting Bet aí. E a melhor tecnologia do mercado para dentes sensíveis. Eu aposto. E já ouvi de tudo por causa disso. Eu sou controverso, iludido, falta de sorte, delírio. Mas e se não for? Eu já ganhei e gritei sozinho. Enquanto todo mundo assistia, eu tava sentindo. É uma sensação diferente de ser o protagonista. Eu aposto, porque a emoção não tem replay. A sensibilidade é uma forma de pontada que provoca o desconforto. No Sensodyne Clinical Repair começa a agir formando um escudo protetor, evitando que a sensibilidade volte. Sensodyne Clinical Repair é a melhor tecnologia para o cuidado de dentes sensíveis. I'm looking for change. I'm looking for change. I'm searching for change. Renault Cardian.
Um único com mais de 10 prêmios, incluindo o carro do ano 2025. Com bônus de até R$20 mil e câmbio automático grátis. Onde tem sonho, tem corre. Mas e se a dor parar você? Sem tempo, irmão. O novo Sonridor chegou. 5 vezes mais rápido. Pra você ver seus sonhos virarem realidade. Novo Sonridor. Sem tempo para dor. Quer concorrer a uma casa por mês e um carro por semana e ficar com a saúde em dia? Com o cartão de Todos Sonhos você pode tudo. Tem consultas e exames com descontos incríveis. Clínico geral por apenas R$30 e demais áreas médicas por R$40. Odontologia tem também. Você pode ter din-din de volta com descontos em farmácias, comércios parceiros, inclusive aqui. É o sonho de todo mundo, é o cartão de Todos Sonhos. Kinder Bueno. Wafer crocante com recheio cremoso. É mais que um chocolate, é Kinder Bueno. A congestão nasal atrapalha sua noite? Conte com Vic Vaporub. Seus vapores com eucalipto e mentol aliviam a congestão em 2 minutos, para uma noite tranquila. Quando você respira melhor, dorme melhor. Você tem um negócio? Quer prosperar? Ler livros de autoajuda ajuda. Mas sabe o que ajuda ainda mais? Receber pagamentos pelo celular. Pensamento crítico até que ajuda. Mas só no Bradesco você aprende a importância de 5 dias sem juros no cheque empresarial. Resiliência, foco, ajuda. Mas um crédito sob medida do Bradesco, isso que é ajuda. Autoajude-se. Abra sua conta PJ no Bradesco. Tá maravilhoso aqui. Tô feliz da vida. Minha experiência aqui foi além da imaginação, surreal. Faz mais de 20 anos que eu compro a Telecena. Para nós é uma tradição de família. Meu pai sempre comprou. Quando meu pai faleceu, minha mãe continuou a comprar. Agora minha mãe faleceu, eu compro no lugar dela. Eu sempre olhava, comprava a Telecena e eu dizia, um dia eu vou estar lá. Valeu, obrigado pelo carinho, viu? Marca lá. Olha ela. Gente! Ganhou quanto? 50 na Telecena. Vai fazer o quê com 50 mil? Vai putinho, o resto eu vou fazer investimento. Que vocês possam aproveitar o prêmio da Telecena. E agora vocês mudaram de vida graças à Telecena, né, minha gente? Parabéns. Amém. A Roda da Vida nos apresenta uma sociedade que pede ajuda. A Casa do Pequeno Cidadão acolhe e oferta atividades de assistência social e apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, visando a inclusão social e o exercício de sua cidadania. Nós transformamos nossas vidas para viver ao lado de vidas transformadas. Está em busca de uma renda extra? Vem ser consultor Jequiti e já comece a lucrar. Cadastre-se agora mesmo pelo QR Code ao lado e ganhe um presente exclusivo. Corra! Essa promoção é por tempo limitado, hein? Só na Jequiti você lucra 30% na venda de cosméticos e fragrâncias de celebridades. E pode ter a chance de brilhar e ganhar prêmios no palco do Roda Roda. Cadastre-se no QR Code ao lado e vem pra cá. Vem pra Jequiti. O SBT Brasil está de volta para mostrar para você que a Advocacia Geral da União acionou a Meta, empresa que controla plataformas como o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, para que remova robôs de inteligência artificial que reproduzem comportamentos infantis. Segundo denúncias recentes, pedófilos têm usado a ferramenta para simular diálogos eróticos com menores de idade. Quem vai trazer todos os detalhes a partir de agora, direto ao vivo de Brasília, é a repórter Vitória Mello. Conta tudo pra gente, Vitória. Uma boa noite para você.
Oi, César. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, esses robôs, conhecidos como chatbots, foram criados por usuários que utilizam uma ferramenta de inteligência artificial da Meta para dialogar, fazer diálogos, simular diálogos com internautas. Essa representação da Advocacia Geral da União foi baseada em reportagens que mostraram como a IA da Meta permite a simulação de diálogos de teor sexual com crianças. No documento, a AGU exige que a Big Tech exclua imediatamente todos os robôs que utilizam linguagem infantil para propagar conteúdo sexual e que esclareça quais medidas estão sendo tomadas para proteger crianças e adolescentes. A representação destaca ainda que as plataformas são permitidas para qualquer pessoa a partir de 13 anos, mas não especifica o que é feito para evitar que menores acabem acessando conteúdos inadequados. A gente tentou entrar em contato com a Meta, mas ainda não tivemos resposta. César. Obrigado pelas informações, Vitória. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. Aliás, a Câmara dos Deputados deve votar nesta semana um projeto de lei que endurece as regras para a proteção de crianças nas redes sociais. O texto, inclusive, já tinha sido aprovado pelos senadores antes mesmo desse debate ganhar força com as denúncias de exploração de jovens por influenciadores. As principais pautas da semana já foram anunciadas pelo presidente da Câmara. Pelas redes sociais, Hugo Mota anunciou que a votação do projeto de lei que protege crianças e adolescentes em ambientes digitais deve ocorrer no plenário após a comissão geral marcada para quarta-feira. Essa sessão da comissão geral, com parlamentares e convidados, será realizada no próprio plenário da Casa. O projeto que vai ser votado é do senador Alessandro Vieira, do MDB, o mais avançado sobre o tema no Congresso. Entre outros pontos, o texto determina que os provedores devem criar mecanismos para verificar a idade dos usuários e sistemas de notificação de abuso sexual. Os produtos e serviços de tecnologia terão ainda que desenvolver meios para impedir o uso por crianças e adolescentes quando não forem adequados para esse público. Já houve uma aprovação no Senado Federal e penso que a ideia é podermos trabalhar pela votação da urgência do 2628, porque tivemos um amplo entendimento de que o projeto está bem instruído. A oposição diz que o projeto aprovado no Senado usa a proteção às crianças como pretexto para promover censura na internet. O que existe no texto que veio do Senado são alguns pontos que responsabilizam as Big Techs para fazer a censura prévia. Isso é responsabilizar as empresas que prestam serviços. Nós somos contrários a esse tipo de censura. Já a base do governo defende a aprovação do texto e rebate as críticas. As pessoas acham que o direito na rede social é uma terra de ninguém, né? Que cada um pode fazer o que quiser. A oposição, ao dizerem que haveria algum tipo de censura, eles defendem justamente a exploração. Porque se não houver controle sobre isso, as pessoas vão ter liberdade de continuar explorando as crianças. O governo também elabora um projeto para combater a exploração e a sexualização de crianças na internet. O texto ainda não tem data para ser entregue ao Congresso. Nesta segunda, Lula voltou a defender a regulamentação das redes sociais. Nossas sociedades estarão sob constante ameaça sem regulação das Big Techs. Esse é o grande desafio contemporâneo de todos os estados. As redes digitais não devem ser terra sem lei, em que é possível atentar impunemente contra a democracia, incitar o ódio e a violência. Erradicar a exploração sexual de crianças e de adolescentes é uma imposição moral e uma obrigação do poder público. O número de denúncias de exploração sexual infantil na internet mais do que dobrou desde que o youtuber Felca expôs como criadores de conteúdo lucram com vídeos envolvendo crianças e adolescentes. Agora, como é que os pais podem e devem proteger seus filhos? Veja agora na reportagem da Simone Queiroz.
adultização, sexualização, conteúdo inadequado para crianças e adolescentes. Expressões que deveriam há muito tempo estar no radar das famílias, escolas e autoridades. E só agora, finalmente, ganharam o espaço que deveriam. Após o vídeo divulgado pelo youtuber Felca, em apenas 6 dias, a SaferNet, organização dedicada à defesa dos direitos humanos na internet, recebeu 114% mais denúncias de exploração e abuso sexual que no mesmo período do ano passado. Não basta se indignar ou ter coragem para denunciar. O que falta muitas vezes é a compreensão do que é inapropriado e até criminoso na internet. Segundo especialistas, deixar crianças e adolescentes sem vigilância nas redes é como abandoná-los à própria sorte numa avenida cheia de perigos. Para protegê-los, cada um tem sua parte. A Fundação Abrinq, pelos direitos da criança e do adolescente, defende a realização de campanhas educativas. E para a internet não continuar sendo uma terra de ninguém, que governo e Congresso regulamentem as atividades das grandes empresas de tecnologia. O governo ele tem que entender a importância e o papel dele nesse processo, né, de regulamentar, de propor instrumentos legislativos que, de fato, possa regularizar esses ambientes e trazer regras e normas para isso. Na esfera familiar, existem alternativas. Estão disponíveis ferramentas para que os pais limitem sites, aplicativos e tempo de uso no computador e celular pelos filhos. Também plataformas como essa, que espelham o conteúdo no equipamento dos responsáveis, que sabem o que foi escrito nas mensagens, novos contatos, fotos e vídeos tirados, enviados e recebidos. Algumas ferramentas são pagas, mas há outras fornecidas pelas próprias redes sociais e que são gratuitas. Quando você cria, então, a conta para um menor, um adolescente, uma criança, já na configuração, quando é definido a data de nascimento, ela já vem embarcada com uma série de configurações que vai trazer segurança para esse menor em termos de dispositivos de busca, em relação ao monitoramento de atividade que os pais podem ter em relação às visões que esse adolescente, essa criança está tendo dentro da plataforma, que tipo de conteúdo ele está consumindo e até mesmo quando ele venha buscar certas imagens. Mas só limitar os acessos basta. Andréia é pedagoga e mãe de 3 meninos. Faz um pouco de tudo. O combinado foi, desde sempre, os pais têm total acesso, para a hora que quiserem olhar e verificar se está tudo certo. E nós temos no nosso celular um aplicativo que nos dá as informações de quanto tempo eles estão e em qual site, em qual plataforma, em qual rede social, o que eles estão fazendo. Hoje ele usou 18 minutos do Instagram, ele usou 10 minutos do YouTube. O filho mais velho, de 12 anos, acaba de abrir um perfil no Instagram e ela fez o verdadeiro letramento digital, ou seja, usou o bom e o velho diálogo. O que a gente explica sempre é, olha, não entre em conteúdos que você não sabe do que se tratam. Se você vê qualquer coisa que você não entenda, pergunte sempre aqui em casa, porque informações na rua, muitas vezes, você vai ter mais distorcidas. Dudu parece que aprendeu direitinho. Bebida, droga, essas coisas sexuais. E aí toda vez que me aparece alguma coisa que eu não sei do que se trata, eu sempre vou contar para os meus pais. Te incomoda que eles saibam por onde você navega? Olha, não me incomoda tanto porque eu sei que eu vou estar seguro dentro e fora das redes sociais. E agora um drama que não para de crescer no Brasil: a violência doméstica. O número de medidas protetivas emitidas no país cresceu 15% no ano passado e passou de 850 mil. Além dessa proteção, alguns estados já contam com o auxílio aluguel para que as mulheres passem a viver longe dos agressores. Victoria ainda guarda o cobertor que a cobria quando recebeu 15 facadas do ex-companheiro. O crime foi há 4 anos. Ela teve o pulmão perfurado e quase morreu. As palavras ditas pelo agressor ficaram marcadas tanto quanto as cicatrizes no corpo. Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. O agressor fugiu e durante anos ela continuou vivendo na mesma casa. Meus pais colocavam móveis, sofá na porta, com a intenção da gente se proteger, de pavor, de não saber se ele vai voltar,
de não saber o que podia acontecer à noite, de madrugada. Sem dinheiro, não tinha outra opção. Não tive. E eu não tinha condição nenhuma de pagar nenhum aluguel. Os dados mostram que a polícia tem sido acionada cada vez mais para atender ocorrências de violência doméstica. Só no estado de São Paulo, no ano passado, foram mais de 1 milhão de chamadas, o equivalente a 2 ocorrências por minuto. E a maioria das mulheres não conhece os serviços disponíveis que poderiam ajudá-las a seguir em frente. No momento que ela é atendida, ela pode obter benefícios assistenciais. Por exemplo, ela pode obter o aluguel social. Mas antes do aluguel social, ela pode eventualmente ser incluída no programa de abrigamento sigiloso. Mais de 2.000 mulheres são atendidas hoje no estado. E mais de 7.000 vítimas já receberam a ajuda, que dura 6 meses. Os números preocupam porque vem crescendo. No Brasil, no ano passado, foram emitidas mais de 850 mil medidas protetivas, 15% a mais que em 2023. Só este ano, até agora, já foram mais de 450 mil medidas. O descumprimento é crime. Mesmo assim, 18% dos acusados se recusam a cumprir o distanciamento. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para garantir o pagamento de salário para vítimas de violência doméstica. Assim como em casos de doenças, as mulheres afastadas do trabalho por medidas protetivas vão receber do empregador nos primeiros 15 dias e depois pelo INSS. Se a mulher contribuir para a Previdência e não tiver emprego formal, o INSS fica responsável por todos os pagamentos. É importante que a mulher sempre peça medidas protetivas. As medidas protetivas salvam. São 21 horas pelo horário de Brasília. O escritor Luiz Fernando Veríssimo segue internado em um hospital de Porto Alegre. E nós vamos direto agora, ao vivo, para a capital gaúcha, conversar com o repórter Eduardo Pinzon. Pinzon, muito boa noite para você. Por favor, qual é o estado de saúde dele? Boa noite, César, e a todos que nos acompanham. Luiz Fernando Veríssimo está na UTI aqui do Hospital Moinhos de Vento. O último boletim médico aponta que o estado de saúde dele é delicado e está recebendo todas as medidas de suporte necessárias. Quando foi internado, na segunda-feira passada, ele estava com um princípio de pneumonia. Aos 88 anos de idade, Veríssimo sofre também com a doença de Parkinson. Ele é natural aqui de Porto Alegre, mas passou a infância nos Estados Unidos com a família. Voltou ao Brasil na década de 60 e nas décadas seguintes sempre esteve nas listas dos autores mais vendidos. Ele é um dos grandes nomes da literatura brasileira, César. E, além de tudo, é uma marca registrada do Rio Grande do Sul, que ele melhore e consiga superar mais essa. Obrigado, Pinzon. Uma ótima noite a você e a todo o povo gaúcho. Pela primeira vez, a Bolívia terá um segundo turno nas eleições presidenciais e sem um candidato da esquerda, que está há 20 anos no poder. O senador de centro-direita, Rodrigo Paz Pereira, e o ex-presidente Jorge Tuto Quiroga foram os dois mais votados nas eleições deste domingo. Paz ficou na frente com 32% dos votos, enquanto Quiroga recebeu quase 27%. Já o candidato do partido governista teve apenas 3% dos votos. O resultado é um reflexo da insatisfação com a economia, já que a Bolívia enfrenta a pior crise dos últimos 40 anos, com uma inflação anual de quase 25%, além de escassez de combustíveis e dólares. Mas a resposta nas urnas expõe ainda o racha entre os grupos políticos, do atual presidente Luiz Arce e do ex-presidente Evo Morales. Os dois têm disputado a liderança do Movimento ao Socialismo, partido há décadas no poder. Nome mais importante da política boliviana neste século, Evo foi impedido de concorrer após uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia e chegou a defender o voto nulo. Um dos mais importantes pontos turísticos de Nova York, a Times Square, ficou completamente vazia por causa de um pacote suspeito. Ruas foram fechadas e a polícia pediu para que as pessoas evitassem a área.
Menos de 2 horas depois, a Times Square já tinha sido liberada porque os agentes consideraram que o pacote não oferecia nenhum perigo. Depois da repercussão negativa, os organizadores da COP30 voltaram atrás e publicaram um novo edital permitindo a comercialização de alimentos típicos da gastronomia paraense, como o tucupi, o açaí e a maniçoba. A polêmica surgiu após a publicação do primeiro edital para a contratação dos restaurantes da COP30. Pratos tradicionais do Pará, como o açaí, o tacacá, feito com tucupi, e a maniçoba, foram incluídos na lista de alimentos proibidos. No caso do açaí, sob o argumento de risco de contaminação pelo parasita transmissor da doença de Chagas. O tucupi e a maniçoba foram barrados porque podem produzir toxinas se não forem devidamente preparados. O edital repercutiu negativamente aqui no Pará, onde essas receitas são muito mais que alimentos. Elas fazem parte da identidade cultural da região. A contaminação pode ser prevenida com boas práticas de higiene na manipulação dos produtos, desde a coleta e preparo. Olha, o povo paraense ficou muito irado, né? Até porque são comidas para nós sagradas, são comidas de origem indígena, né? Então mexeu com a nossa ancestralidade, o nosso povo. Após a repercussão, a Organização dos Estados Ibero-Americanos voltou atrás e publicou uma errata. E os sabores amazônicos foram liberados. Belém, inclusive, é conhecida pela Unesco como cidade criativa da gastronomia. O governo brasileiro não vai permitir em nenhum momento que ocorra qualquer discriminação, qualquer preconceito ou qualquer tentativa de retirar a Amazônia da mesa da COP da Amazônia. O edital agora valoriza os produtores locais, como comunidades tradicionais, exigindo que pelo menos 30% dos insumos venham diretamente da agricultura familiar. E quem experimenta os pratos paraenses logo se apaixona. A gente está o dia inteiro procurando as coisas que só tem aqui, que não tem em São Paulo, por exemplo, e o tacacá me surpreendeu. Não faz sentido você conhecer um lugar e não conhecer a gastronomia do lugar. Enriquece a nossa cultura, o nosso conhecimento. O ditado diz que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Imagine 6-0. Olha, foi um domingo inesquecível para os vascaínos espalhados por todo o Brasil. E para os santistas também. Neymar, o camisa 10 do Peixe, sofreu a maior derrota da carreira. O choro compulsivo de Neymar agarrado ao técnico do Vasco, Fernando Diniz, é o retrato da maior goleada da história do confronto entre santistas e vascaínos. Também foi a maior derrota da carreira do camisa 10 do Peixe. Eu tenho de fato um carinho bem genuíno por ele e vou torcer a vida inteira para que ele consiga estar bem não só no futebol, mas como na sua vida pessoal. Tudo estava preparado para ser uma festa santista em São Paulo, com artistas convidados e quase 55 mil torcedores nas arquibancadas do Morumbis. Quem esperava ver Neymar assistiu a um recital de Felipe Coutinho, que repercutiu até no exterior. Os dois craques são amigos desde as categorias de base e nunca tinham se enfrentado aqui no Brasil entre os profissionais. O camisa 10 do Vasco comandou o time com 2 gols, um de cavadinha. Acabou sendo um passeio, 6-0, 5 gols em apenas 16 minutos no segundo tempo. Nem a Alemanha do 7-1 foi tão eficiente. Dá uma tristeza, mas bola pra frente, né? Continuar o campeonato, tem bastante campeonato ainda. Os jogadores, em geral, têm que se conscientizar que o Santos é grande. Preciso gostar mais do Santos e honrar a camisa do Santos. O resultado tirou o Vasco da zona do rebaixamento e afundou o Santos numa crise. O técnico Kleber Xavier foi demitido logo após a goleada sofrida. Sou daqueles que falam que a gente tem que esquecer isso, pelo contrário, a gente tem que lembrar para que nunca mais ocorra nada parecido.
Nessa segunda-feira, aqui na Vila Belmiro, a diretoria iniciou as buscas por um novo treinador. Já vai ser o terceiro técnico na temporada e a missão é uma só: resgatar o futebol de Neymar para manter o Santos na Série A do Campeonato Brasileiro. Semana que vem tem convocação da seleção brasileira. Estar na lista pode ser a luz no fim do túnel para Neymar. Por enquanto, o sentimento é de vergonha. Você fica agora com mais um capítulo de As Filhas da Senhora Garcia. Muito obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui na tela do SBT. Uma semana abençoada para você e até amanhã, 7:45, com mais um SBT Brasil. Até lá.